Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos em Jonas, o livro do milagre. Gosto de pensar que Jonas é o livro do milagre e ele tem lições importantes para a vida da gente. E hoje, capítulo 2, a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que oração linda, né? Jonas tinha uma só certeza quando ele foi engolido por aquele peixe, que ele estaria morto dentro da barriga do peixe. Ele não tinha esperança. E no desespero, seguido pela sua fé, ele se lembrou do tempo que ele passava no templo como profeta, falando com Deus, e ele se lembrou quem era Deus na vida dele. É interessante pensar, que quando o ser humano se afasta de Deus por causa do pecado, ele se afasta da fonte única da misericórdia genuína. Porque Deus, ele é fonte única de misericórdia genuína. E é por meio da obediência que nós acessamos este lugar da misericórdia, que nós acessamos esse lugar da comunhão com Deus. É por meio da obediência, não é por meio daquilo que nós queremos, mas sim por meio de estarmos dispostos, prontos a obedecer a Deus, No capítulo 1, nós vimos que Deus pediu para Jonas: Jonas, dispõe-te e vai a Nínive pregar. Mas qual foi a resposta que Jonas deu? Jonas se dispôs sim, mas não para ir obedecer. Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus, fugir da convocação, da missão que Deus havia dado para ele, Então, é a obediência que nos assegura a comunhão com Deus. E longe da comunhão, onde Jonas foi parar? Dentro da barriga do peixe, Então, Deus... o capítulo termina, o versículo 10, com Deus dando a ordem para o peixe para o vomitar. Mas só que isso só foi feito depois que Deus ouviu o reconhecimento de Jonas, de que ele necessitava da comunhão com Deus, que ele precisava da comunhão com Deus. Depois dele se reconhecer, que o que dava sentido para a vida dele era a sua chamada, era a sua vocação, era ser o portador da mensagem de salvação,
Por isso que no verso 9 ele fala, o que votei pagarei, né? Porque quando ele foi convocado a ser um profeta, ele fez um voto de amar e servir o Senhor por toda a sua vida. Então agora ele diz no verso 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei, porque ao Senhor pertence a minha salvação. Agora então ele estava pronto para ouvir a palavra de Deus que seria dada para ele, né? Para que ele fosse pregar ao povo de Nínive. No próximo capítulo, a gente vai ver a resposta que Deus veio. Mas o que fica forte para mim, no capítulo de hoje, o capítulo 2, é que a oração, ela abre a oportunidade para o diálogo com Deus. A oração, queridos, jamais pode ser um monólogo. A oração, ela é um diálogo. A oração, ela tem algumas partes, né? Você, nós precisamos aprender a orar de forma para ser uma vitória na nossa vida, né? Então, a nossa oração, ela deve conter, a primeira coisa que a oração deve conter, ela deve conter a adoração. Nós devemos iniciar a nossa oração adorando. E adorar é falar quem Deus é. Adorar é falar quem Deus é. A segunda parte que deve conter a nossa oração é louvor. Louvor é falar aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus faz por nós. Louvá-lo pelo que Ele faz, né? Pela salvação, pelo cuidado, pela proteção, pela provisão. Então essa é a segunda parte da oração. A terceira parte da oração, queridos, primeiro você adora, depois você louva, e aí você, com o coração contrito, confessa, reconhece seus pecados, reconhece a sua miséria, a sua mazela, e aí você confessa. A quarta parte da nossa oração, ela deve conter um coração agradecido, gratidão. Devemos agradecer por ter recebido perdão, agradecer pela salvação, agradecer por tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida. Seja grato. E só então você vai partir para intercessão. Então a gente não começa uma oração pedindo, a gente começa uma oração adorando, louvando, confessando, sendo grato, e aí nós podemos então interceder pelas pessoas, interceder pela nossa vida, orar por nós, interceder por outro, interceder pela vida de alguém. E aí tem uma coisa muito importante aqui na oração que eu quero trazer para nós, que é o momento quando você termina a sua oração em nome de Jesus, você precisa ter aquele tempo do silêncio para ouvir o que Deus tem a dizer a você naquele momento. Porque oração não é monólogo, oração é diálogo. Então, quando você termina de orar, você dá um tempo ainda com os olhos fechados, meditando, ouvindo. O Espírito Santo, ele vai te responder, vai trazer na tua memória um texto bíblico, uma música, um pensamento, porque oração não é monólogo, oração é um diálogo. Que Deus os abençoe. Querido Deus, amado Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa manhã. Adoramos o Senhor porque o Senhor é o Criador, o Senhor é aquele que fez todas as coisas. O Senhor é a fonte de misericórdia, o Senhor é fonte de compaixão. Te adoramos, Pai, porque o Senhor é longânimo. Te adoramos, Pai, porque o Senhor é majestoso.
Te adoramos pela tua onisciência, pela tua onipresença. Te adoramos, Pai, pela tua onipotência, porque tu crias, governa e sustenta todas as coisas, Pai. Queremos te louvar nessa manhã por tudo aquilo que tu tens realizado, Pai. Eu te louvo, Deus, pela tua boa mão sobre a minha vida, Pai. Eu te louvo porque um dia o Senhor me proporcionou conhecer-te e receber a salvação em Cristo Jesus. Eu te louvo, Pai, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo. Eu te louvo, meu Senhor, pela minha saúde, pela provisão que o Senhor dá na minha vida. Deus, louvado seja o teu nome por tudo aquilo que tu tens realizado. Eu te louvo, Pai, pela missão, pelo propósito, pelo sentido que o Senhor tem na minha vida, Pai. Ó Deus de poder e de graça, vem com tua mão, com teu amor perdoador, perdoar, ó Deus querido, os nossos pecados, Pai. Reconhecemos, Pai, a nossa miséria, a nossa mazela. Reconhecemos, Pai querido, que o dia, Deus, no dia, nós muitas vezes entristecemos o Teu Santo Espírito, Pai. E desde já eu quero te pedir perdão, Senhor, se em algum momento do meu dia, no dia de hoje, eu vou entristecer o Teu Espírito Santo, Pai, com o meu comportamento, com a minha ação, com a minha maneira de falar. Paizinho querido, eu te peço perdão, Deus, me perdoa, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, a ser luz, ó Pai, a ser farol, Pai. Então, ó Deus querido, eu te agradeço pelo perdão. Eu te agradeço, Pai, pela saúde. Pai, obrigada, Senhor Deus, pela comunhão contigo. Obrigada, Senhor Deus, pela família que tenho. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo trabalho, pela missão, pela vocação. Paizinho querido, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor me deu o privilégio de servir ao Senhor com meus filhos, meus genros e nora. Eu te agradeço. Obrigada pelo privilégio de ver os meus netos te servindo, Pai, te amando. Ó Deus, muito obrigada, Pai. E agora, meu Senhor, eu quero interceder, ó Deus. Eu intercedo a Ti, Pai, pelos enfermos no dia de hoje. Eu coloco diante de Ti, Deus, a vida da minha sobrinha Carla Fabiana, Senhor. Eu coloco a vida dela diante do Senhor, ó Pai. Que na luta dela contra o câncer, Deus, que ela receba do Senhor coragem, ousadia, receba do Senhor a cura, Pai. Receba do Senhor, ó Deus, o discernimento para te conhecer. Pai, eu intercedo pela Ivete, Deus, que vai passar por cirurgia, que o Senhor esteja com ela, Pai, que ela volte o coração dela para o Senhor, ó Deus. Intercedo pela Cláudia, pela Patrícia, que estarão assessorando, a Valentina. Deus, eu coloco essa família diante do Senhor. Que eles possam, Paizinho querido, olhar para o alto, de onde vem o socorro, Pai. Porque o socorro vem de Ti, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do Ingo, na luta dele, Pai, contra o câncer. O pastor Marcos, na luta contra o câncer, a Deise, Pai querido, as pessoas, ó Deus, que estão lutando contra todo tipo de enfermidade. Eu te peço, Deus, que essa pessoa que me ouve nessa manhã, receba do Senhor, ó Pai, a dose da unção da cura, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Pai, eu intercedo pelos meus amigos de perto, os meus amigos de longe, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, praticar, aplicar na sua vida a palavra do Senhor, praticar e aplicar, ó Deus, a oração da vitória, a oração, Pai, que nos abre a oportunidade de Te ouvir, de falar contigo, de ter comunhão certa com o Senhor, ó Pai. Nos ensina, Pai, ensina meus amigos de perto e de longe, meus irmãos e minhas irmãs, a se apresentarem diante de Ti, meu Senhor, de uma forma, Pai, que possam ouvir a Tua voz. Ó Deus de poder,
Também intercedo por aquelas pessoas que estão lutando com suas lutas financeiras, Pai. Entristecidos, amargurados, desesperançados por conta das dívidas, ó Pai. Ó Deus de poder, traz, ó Pai, o ensino da liberdade financeira, Pai. Traz o ensino, traz o princípio, Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança, Deus querido, essas pessoas, Pai, com liberdade financeira, Pai. Deus de poder e de graça, eu oro a Ti por aqueles que se encontram nos vícios, Pai, se encontram acorrentados, se encontram, Pai querido, cheios de grilhões, cheio de correntes, amarrados, Paizinho querido, aprisionados, Pai, oprimidos por conta dos vícios, Deus. Pai, eu oro a Ti para que essa pessoa, Pai, que a única dependência dessa pessoa que se enfrenta, que se encontra nesse estado, Pai, de adicção, que a única dependência dessa pessoa seja do Deus vivo e verdadeiro. Pai, toda pessoa, Pai, aprisionada nos vícios, Pai, é porque tem um vazio muito grande no seu coração. E ela tenta preencher esse vazio, Pai, com as drogas, com o cigarro, com a pornografia. Pai, porque sua vida está sem sentido. Paizinho querido, mas eu clamo a Ti nessa manhã por essa pessoa, para que essa pessoa, Pai, se encontre com o Senhor, para que o vazio da sua alma seja preenchido, Pai querido, e que ela possa depender unicamente, exclusivamente do Senhor, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelas famílias do projeto, intercedo nessa manhã por cada família. Pai, cada família tem uma história, cada família tem uma luta, cada família está vivendo no dia de hoje uma tribulação. Pai querido, que Tu possas estar alcançando, Deus, esse pai, essa mãe, que tem uma criança no nosso projeto, que está, ó Deus querido, enfrentando qualquer tipo de luta, Deus, seja no conflito, seja financeiro, Pai, seja emocional, seja físico. Paizinho querido, vem com Tua boa mão, Te revela para essa pessoa, que essa pessoa Te conheça, Pai, que essa pessoa volte a olhar para Ti, de onde vem o socorro, que essa pessoa possa, Pai, Te conhecer na profundidade, Pai. Eu entrego para Ti, Deus, cada família que nós atendemos aqui no projeto, Pai. Pai, eu oro a Ti pelo nosso evento desse final de semana que começa hoje, pelos preletores que virão, Pai. Deus querido, por essa conferência dos jovens, Pai, mobiliza o coração dos nossos adolescentes para estarem convidando, Pai, os seus amigos, Pai, que não Te conhecem, para que esses amigos possam vir, ó Deus, e possam ter uma experiência, que eles tenham uma experiência com Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus Todo-Poderoso, move, Pai, as pessoas que hão de salvar nesse evento, Pai. Traz os visitantes, Senhor Deus, encoraja, Pai, a Tua igreja para fazer os convites, Pai. Deus querido, nos torna, Pai, mensageiros da palavra de salvação, nos torna mensageiros, Pai. Deus de poder, derrama a Tua unção de salvação nesse lugar esta noite, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Senhor se derrame com Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Pai, entregamos para o Senhor, Pai. Ó Deus de poder, o Senhor acrescente os que hão de salvar. Acrescenta, Pai, que seja uma experiência única na vida dos adolescentes, na vida dos jovens nessa noite, Pai. Que toda a Tua igreja possa experimentar algo novo do Senhor, Pai. Nós pedimos porque cremos na ação poderosa do Senhor. Paizinho querido, eu entrego a Ti a vida do meu pai. Deus, que o meu pai tenha a alegria do Senhor de estar com seus filhos.
Pai, obrigada porque ele tem conseguido ir até ali, Deus, no banquinho da praça. Obrigada por aquele momento, Pai, que ele tem ali de olhar o mar, de ver, de conversar. Pai, muito obrigada porque é o Senhor quem está fazendo isso. Então, Paizinho querido, eu oro pela vida do meu pai. Acrescenta dias com saúde na vida dele, Pai. Eu te louvo pela vida dele, Pai. Obrigada pelo privilégio que eu tenho de ter o meu pai, Deus. Paizinho querido, eu entrego a minha oração no dia de hoje ao Senhor. E estou pronta, Pai, para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Pare e ouça o Senhor.